A maior guerra que nós travamos não é na saúde, a maior guerra que você trava não é no seu casamento, a maior guerra que você trava não é com seu filho viciado, a maior guerra que você trava não é na sua vida financeira, a maior guerra que você trava é na sua cabeça. O diabo não precisa amarrar tuas mãos, amarrar os teus pés, se ele amarrou a tua mente, a tua cabeça. Porque se ele amarrar os teus pensamentos, tudo dá errado na tua vida. Esses 6 pensamentos de Deus, aliás, 7 pensamentos de Deus, você deveria ter sempre contigo na tua cabeça. Primeiro pensamento, diga assim: Deus está no controle da minha vida. Repete isso mais uma vez: Deus está no controle da minha vida. Olha aqui para mim. Esse é um pensamento poderoso. O diabo sempre vai querer passar para você a impressão de que ele está no controle da tua vida. A depressão vai querer gritar dentro de você que ela tem um controle da tua vida. O diagnóstico médico, a doença, vai querer afirmar para você que ela tem um controle da tua vida. O desânimo vai tentar dizer: eu tenho controle da tua vida, e você não vai conseguir se levantar. O esfriamento espiritual vai dizer: eu tenho controle da tua vida. Mas você deve ter na tua cabeça que Deus está no controle da tua vida. Repete isso mais uma vez: Deus está no controle da minha vida. Somente Ele é soberano. Lembre-se, eu já falei aqui algumas vezes, lembre-se que o diabo não manda nem no inferno. Quem tem as chaves da morte, da vida e do inferno é o Senhor Jesus. Então isso é uma coisa que você tem que estar sempre colocando na tua cabeça. Salmo 138, versículo 8 diz: o Senhor cumprirá os seus planos para a minha vida, pois teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois tu me fizeste. Isso é uma palavra poderosa. O Senhor cumprirá os seus planos para a minha vida. Amém? Não importa o que eu estou passando, não importa o que eu estou enfrentando, não importa quem está se levantando, não importa quem está me abandonando, não importa o que eu estou sentindo, não importa o que estão falando, não importa o quanto o inferno está se levantando para atacar, Deus cumprirá os seus planos na minha vida em nome de Jesus. Amém? Você tem que colocar isso na sua cabeça. Ou você coloca os pensamentos de Deus na tua cabeça, ou o diabo vai colocar os pensamentos dele na tua cabeça. Amém? Você tem que entender que há uma guerra entre a carne e o espírito, entre o que é de Deus e o que não é de Deus. E essa guerra só vai terminar no dia que você morreu e for salvo, ou no dia do arrebatamento. Você tem que entender que você ainda está preso nesse corpo. Mesmo que você seja uma mulher de Deus, mesmo que você seja um homem de Deus, o seu corpo ainda não é glorificado. Um dia, teu corpo vai ressuscitar e Jesus vai te dar um corpo glorificado. Com esse corpo glorificado, você nunca mais vai ficar doente, você nunca mais vai ter maus pensamentos, você nunca mais vai sentir nada de ruim. Mas você tem que entender que o teu corpo ainda não é glorificado, mesmo que você seja cheio do Espírito Santo. Vai vir sentimentos ruins, vai vir pensamentos ruins, vai vir seta do inimigo, e você vai ter que se lembrar sempre, enquanto você estiver aqui nesse mundo, que Deus está no controle da sua vida. Repita isso: Deus está no controle da minha vida. Gênesis capítulo 50, versículo 20, José diz para os irmãos: vós na verdade intentastes o mal contra mim. Vocês tentaram fazer. O diabo sempre vai tentar, e vai ter muitas vezes na tua vida que parece que ele conseguiu. Quando José estava lá no buraco, parecia que o inferno tinha triunfado. Quando José estava de escravo, parecia que o inferno tinha triunfado. Quando José estava na prisão, parecia que o diabo tinha triunfado. Mas ele diz: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem.
Tudo que vocês tentaram fazer contra mim não deu certo, porque Deus sempre esteve no controle da minha vida. Amém? Qual é o primeiro pensamento que você tem que ter na sua cabeça? Deus está no controle da minha vida. Deus. As coisas podem ter fugido do teu controle, mas não fugiu do controle de Deus. Segundo pensamento, que muita gente se esquece disso aqui com facilidade: Jesus me ama e nada pode mudar isso. Jesus me ama, repete isso: Jesus me ama e nada, diga nada, nada pode mudar isso. Você tem que entender que o amor de Jesus não é um amor frágil como o nosso. A gente desapega das pessoas muito rápido, a gente se frustra muito rápido, a gente se decepciona muito rápido, a gente rompe laços muito rápido, a gente se magoa muito rápido. Você tem que entender que Jesus não é você. Você tem que entender que Ele te ama apesar de qualquer coisa, e nada pode mudar isso. Não importa o que você fez, não importa o que fizeram, não importa o teu passado. Romanos capítulo 8, versículo 38 ao 39 diz: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada pode separar. Nada pode separar você. Você pode ter caído, você pode ter pecado, você pode estar com depressão, você pode estar com problemas, você pode se sentir perdida nesse momento da tua vida, você pode estar sem direção, você pode estar fraco, mas você tem que declarar isso, isso tem que ficar na tua cabeça, isso tem que ficar no teu coração, que Jesus ainda te ama. Pode ser que o teu marido não te ame, pode ser que os teus filhos não te amem, pode ser que os teus pais não te amem, pode ser que os teus amigos não te amem, mas diga assim: Jesus me ama e nada pode mudar isso. 1 João capítulo 4, versículo 10. E é nisto que consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou. Ele nos amou primeiro e nunca vai deixar de te amar. Então, primeiro pensamento, diga: Deus está no controle da minha vida. Segundo pensamento, diga assim: Jesus me ama e nada pode mudar isso. Terceiro pensamento: eu sou quem Deus diz que eu sou. Repete isso: eu sou quem Deus diz que eu sou. Você não é o seu problema, você não é o que os outros dizem que você é o que Deus diz que você é. Amém? Juízes capítulo 6, versículo 12. O anjo do Senhor apareceu para Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Na revista atualizada diz: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão tinha perdido tudo: trabalho, dignidade, estava morando numa caverna, estava malhando trigo no lagar, para tentar pôr a salvo um pouquinho de comida, para levar para casa. E Deus apareceu para ele e disse: olha, o Senhor é contigo, homem valente, homem valoroso, forte guerreiro. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Gideão poderia sentir tudo, menos que ele era valente, menos que ele era corajoso. Ele se sentia derrotado, ele se sentia mal, ele se sentia impotente, ele estava vivendo uma vida de sofrimento 7 anos com a sua família, e Deus apareceu para ele, lá naquele fundo de poço, naquela humilhação, e disse: eu sou contigo, tu é um homem valente. Porque Deus não enxerga onde você está, Deus enxerga aquilo que você é. Amém? Deus sabe o que você é antes mesmo de você saber o que você é. Quando Jesus chamou Simão, Simão quer dizer estável, Simão quer dizer uma pessoa que é facilmente conduzida, que é facilmente levada. Simão quer dizer uma pessoa que é instável emocionalmente,
E a gente sabe que Pedro era assim. Uma hora ele era usado por Deus, uma hora ele era usado pelo diabo, uma hora ele acertava, uma hora ele errava, uma hora ele andava sobre as águas, outra hora ele estava afundando. Mas Jesus olhou para Simão e disse: olha, teu nome não vai ser mais Simão. A partir de hoje você vai se chamar o quê? Pedro. Pedro quer dizer a rocha. E sob a rocha eu edificarei a minha igreja. Eu vou poder edificar em cima de você. Jesus chamou Simão de Pedro antes dele se tornar Pedro. Jesus chamou ele de rocha antes dele se tornar uma rocha, porque Jesus via em Pedro o que ele não via em si próprio. Você não é um diagnóstico médico. Você não é um diagnóstico médico. O diagnóstico médico vai dizer depressão, TDAH, que você nunca vai se curar. Se você tem um vício, um viciado nunca se cura. Então você tem que declarar isso para você, você tem que colocar isso na sua cabeça. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Amém? Eu sou o que Deus diz que eu sou. Amém? Eu sou amada, eu sou salva, eu sou perdoado. O Espírito Santo está comigo, o Espírito Santo me dirige, a presença de Deus está comigo, eu estou buscando a Deus, Deus está me abençoando, amém? Diga assim: eu sou o que Deus diz que eu sou. Quarto pensamento: todos os meus pecados estão perdoados em Jesus. Repete isso: todos, não alguns. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que ela está há anos na igreja, ela ainda não entendeu isso. Jesus não morreu na cruz por alguns pecados seus. Jesus morreu na cruz por nós, por todos os teus pecados. Tudo que você já fez na tua vida de ruim, tudo que você já fez na tua vida de perverso, todas as vezes que você caiu, que você pecou, todas as vezes que você se afastou de Deus, Deus olhou, viu tudo isso, mesmo assim, Ele resolveu dar o Filho dele na cruz para morrer por você, para perdoar os teus pecados. Os pecados, presta atenção, não é os pecados de hoje até o dia que você nasceu. Todos os pecados. Os pecados que você cometer amanhã estão perdoados. Você sabia disso? Os pecados que você cometer semana que vem estão perdoados. Se você tem 30 anos e você viver até os 70 anos, os pecados que você cometer quando você tiver 50, 60 estão perdoados. Todos estão perdoados. Não se prega isso muito na igreja, porque se pregar isso na igreja, as pessoas vão ter uma coisa que a religião não gosta, que é liberdade. A palavra de Deus diz que onde há o Espírito do Senhor, há o quê? Liberdade. Todos os meus pecados estão perdoados em Jesus. O que eu mais recebo são pessoas me mandando mensagem: será que Jesus me perdoou? Será que Jesus me aceita? Será que Jesus ainda vai me usar? Será que eu ainda consigo voltar para a presença de Deus? Hebreus 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Santificados quer dizer separados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. Feito uma vez por todas. Jesus disse na cruz: está consumado. Jesus não disse na cruz: eu fiz a minha parte, agora você tem que fazer a sua parte. Deixa eu te falar uma coisa: enquanto você quiser fazer a sua parte, você sempre vai ter dúvida se os seus pecados estão perdoados, você sempre vai ter dúvida da sua salvação. Sabe por quê? Olha aqui para mim, deixa eu te contar uma coisa: você nunca vai dar conta de fazer a sua parte. Se você desse conta de fazer a sua parte, Jesus não teria vindo nesse mundo e morrido na cruz por você. Então é melhor você aceitar o presente que Deus te deu, que é a salvação. E sempre que o diabo te acusar, você ter na sua cabeça
todos os meus pecados estão perdoados em Jesus. O sangue foi derramado por mim. Jesus foi o sacrifício perfeito do meu Deus. Eu aceito o perdão, eu aceito a misericórdia. O Espírito Santo vai me capacitar, vai me revestir, e eu vou me manter agora fiel na presença do meu Deus. Amém? Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que era contra nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Deixa eu te falar uma coisa que muita gente também não sabe. Jesus não carregou somente os nossos pecados, Ele se tornou pecado por nós. Não só carregou, se tornou. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, por mim, por você, para que nele, diga assim, em Jesus, nele, somente nele, fôssemos feito justiça de Deus. Se não for Jesus, todos nós estamos condenados ao inferno. Nós não merecemos nada de Deus. O que a gente merece é o inferno. Não sei se você conhece a Bíblia, mas a Bíblia fala que no céu não entra nada contaminado. No céu só pode entrar coisa santa. Como é que eu e você um dia vamos entrar no céu, se somos pecadores? Quando você não peca no agir, você peca no sentir. Quando você não peca no sentir, você peca no pensar. Você está sempre pecando. Mesmo quando você quer acertar, você erra. Mas bispo, então como é que eu vou morar no céu? Como é que eu vou ser salvo? Por causa de Jesus. Diga assim, por causa de Jesus. Quando você vem até o altar, quando você aceita Jesus no seu coração, quando você pede perdão dos seus pecados, então quando Deus olha você, Deus não vê mais o Leno, Deus não vê mais a Amanda, Deus não vê mais o Fábio, Deus não vê mais a Antônia. Quando Deus te olha, quem Ele vê? Quem que Ele vê? Diga assim, Jesus. Ele vê Jesus em você. Sabe qual é o problema? O ser humano gosta de controlar as coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não consegue controlar o reino. Você não consegue controlar o Espírito Santo. Você não consegue controlar a salvação. Amém? Quarto pensamento. Diga, todos os meus pecados estão perdoados em Jesus. Nunca duvide que Jesus te ama, nunca duvide que Jesus já te perdoou. Ele já te perdoou de coisas que você ainda nem fez. Quinto pensamento, meus sentimentos, diga isso, meus sentimentos não mandam em mim. Tem gente que quando ela se sente fraca, ela não vem na igreja, ela não vai para o trabalho. Quando ela se sente deprimida, quando alguém rouba a paz dela, você tem que aprender a declarar isso. Repete em voz alta, meus sentimentos não mandam em mim. É importante você saber disso. Segundo Samuel 15:30 diz: Davi prosseguiu pelo caminho para o Monte das Oliveiras, chorando enquanto andava. Diga, chorando enquanto o quê? Faça como Davi, aprenda a andar mesmo quando você estiver chorando. Aqui diz que ele estava chorando enquanto andava. Se você ficar mal toda vez que os teus sentimentos gritarem na tua cabeça, no teu coração, e isso sempre vai acontecer. Se todas as vezes que o diabo dizer para você que você está fraco, acreditar, lembre-se de uma coisa: você não depende da tua força, você depende do poder de quem? De Deus. Eu já li a Bíblia trocentas vezes, nunca li em nenhum lugar dizendo que a nossa vida ia ser fácil. O que Deus nos garante é que a nossa vida vai ser abençoada. Se você não aprender pela fé a vencer teus sentimentos, você sempre vai fracassar na vida. Por quê? Porque você sempre vai ter sentimentos ruins. Aqui diz que enquanto Davi prosseguiu pelo caminho para o Monte das Oliveiras, ele estava indo para o monte, chorando enquanto andava. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque vivemos por fé, vivemos por e não pelo que vemos. Não importa o que você está vendo, ouvindo, sentindo, você não pode perder a tua crença em Deus. Sexto pensamento, diga aí em voz alta, tudo que eu faço está muito fraco. Declara aí nos comentários, tudo que eu faço dá certo
Tudo que eu faço prospera. Repete isso: tudo que eu faço dá certo. Tudo que eu faço prospera. Quando alguém perguntar para você como você está, diga assim: estou abençoado. Nunca diga vai indo. E aí, como é que tá? Estou matando um leão por dia. Como é que tá? Se melhorar, estraga. Se melhorar, estraga. Quer dizer que Deus não pode fazer mais nada na tua vida. Se Ele mandar uma bênção, se Ele abrir uma porta, vai estragar a tua vida. Pois bem, não vai chegar mais nada, porque é isso que você está dizendo. A bênção e a maldição estão na boca, daquilo que sai da tua boca. Se melhorar, fica melhor. Estou pronto para receber as bênçãos de Deus. Estou indo, estou sobrevivendo, está difícil, nunca consigo vencer, nunca tenho dinheiro, nunca consigo pagar minhas dívidas. A palavra de Deus diz, lá em Jó capítulo 22, versículo 28, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Gênesis 26, 12 diz que na terra dos inimigos, na época da fome, Isaac plantou uma semente e colheu 100 vezes mais, porque Deus o abençoava. Então o que eu faço cresce, prospera, dá certo. Deus é comigo. As bênçãos estão vindo sobre mim. Diga assim: de todas as formas, de todos os lados, de todas as maneiras, tudo que eu faço dá certo. Tudo que eu faço dá certo. Sétimo e último pensamento: Deus, diga, Deus está fazendo uma obra de salvação na minha família. Você crê nisso? Você crê que Deus começou uma obra na tua casa? A arca que Noé construiu não era só para os animais. A arca que Noé construiu não era só para ele, era para toda a família. Noé não conseguiu salvar ninguém, mas salvou a casa. Porque quando Deus tem compromisso contigo e você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com a tua família. Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou certo de que aquele que começou boa obra, diga assim: Deus começou uma boa obra na minha vida. Diga: Deus começou uma boa obra na minha família. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la. Amém? Ele começou, diga assim: o meu Deus começou, o meu Deus vai completar até o dia de Cristo Jesus. Vai ter um dia que Ele vai completar. Não importa quem seja seu marido, seu filho, não importa. Bicho, meu filho está longe de você, mas não está longe de Deus. Então você tem que estar sempre declarando esse pensamento na tua casa: Deus está fazendo uma obra de salvação na minha família. Deus está fazendo uma obra de salvação na minha. Coloque esses 7 pensamentos na tua cabeça. Guarde eles na tua cabeça e no teu coração. E Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Dê uma forte salva de palmas.